Seja muito bem-vindo no canal Destilando Literário. Se você é um apaixonado ou apaixonada por livros, este é o seu novo refúgio literário. Inscreva-se agora clicando no link de inscrição, deixe seu like e ative o sino de notificações para embarcar em novas histórias, conhecer obras fascinantes e trocar ideias sobre literatura. Sua companhia será muito bem-vinda. Vamos dar início ao destilado de hoje. Terror em Nome de Deus, por Jessica Stern. Imagina uma pessoa decidida a entender por que alguém cometeria atos tão extremos em nome da fé. Foi exatamente esse o ponto de partida da autora do livro Terror em Nome de Deus. Ela embarcou numa jornada intensa para tentar responder uma pergunta difícil: o que leva alguém a matar, ou morrer, acreditando que está fazendo a vontade divina? Ao longo do livro, ela mostra que o terrorismo religioso é muito mais do que fanatismo puro e simples. Na verdade, muitas vezes, ele nasce de sentimentos profundos de dor, de perda, daquela sensação de que Deus não está ouvindo, não está mais presente. Essas pessoas acabam se agarrando a uma imagem idealizada do passado, um tempo em que o mundo parecia mais simples, onde as regras morais eram claras e onde, supostamente, as coisas funcionavam melhor. Dentro desse cenário confuso do presente, onde tudo parece ter mil interpretações, o terrorismo religioso aparece como uma espécie de solução extrema. Ele oferece respostas fáceis: o bem contra o mal, nós contra eles. Quem são esses eles? Pode ser a América, o sionismo, ou outros grupos que os radicais escolhem como inimigos. Tudo vira uma batalha de matar ou morrer, com a promessa de uma recompensa divina no final, ou até da chegada de um Messias. Mas o mais interessante do livro é que ele não tenta justificar nada. O que a autora faz é tentar entender. Ela conversa com pessoas, mergulha nas histórias delas, investiga. E isso sem nunca perder a consciência de que compreender não é o mesmo que concordar. Ela acredita que só é possível combater o mal se a gente souber exatamente o que está enfrentando. Ao longo da obra, ela percebe que um dos gatilhos mais fortes para o terrorismo é o ressentimento. Líderes extremistas sabem disso, e usam isso. Eles se aproveitam de feridas abertas, da sensação de injustiça histórica, de disputas por território, de humilhações. E com isso, conseguem recrutar seguidores que em algum momento só queriam fazer o bem. Gente que começou tentando limpar o mundo e acabou cometendo assassinatos. O livro traz vários exemplos reais, como o caso de Kerry Noble, um americano cristão que foi atraído por um grupo armado. Ele acreditava profundamente na fé que seguia, mas acabou se perdendo num caminho de ódio e violência. A autora mostra como até a fé mais sincera pode ser distorcida. E o terrorismo religioso não é coisa só de agora. Ela fala de grupos da época de Jesus, como os sicários, e dos assassinos medievais, grupos que também usavam a religião como justificativa para espalhar o medo. Outro ponto forte do livro é a discussão sobre territórios sagrados. A autora mostra como interpretações seletivas de textos religiosos podem alimentar disputas que parecem não ter fim. Um exemplo impactante é o do Monte do Templo, em Jerusalém. Alguns extremistas judeus querem reconstruir o terceiro templo, acreditando que essa é uma missão divina. E nisso a violência vira parte do processo, como se fosse um sacrifício necessário. O sentimento de humilhação também é um fator crucial, tanto a humilhação pessoal quanto a coletiva. Ela fala do conflito entre Israel e Palestina sob esse olhar. Mostra como experiências dolorosas, como perder a casa, ver a família sofrer ou viver sob ocupação, podem alimentar uma raiva profunda. É dentro desse caldeirão que surgem grupos como o Hamas e os ataques suicidas. A autora também viajou até o Paquistão e conversou com membros de grupos jihadistas, como Lashkar-e-Taiba. Lá, ela viu como o terrorismo pode ter várias motivações misturadas: religião, nacionalismo e até interesses financeiros. Nem sempre é só fé, às vezes, é também poder, influência e território. Nos Estados Unidos, ela explora outro exemplo: o movimento anti-aborto radical. E aí entra a figura de Michael Bray, um líder carismático que justificava atos violentos contra clínicas de aborto. A autora mostra como certos líderes, com palavras convincentes e uma narrativa forte, conseguem mobilizar pessoas sem oferecer nada material, só uma causa que parece justa. Ela fala também sobre o conceito de resistência sem líder, onde a internet tem um papel importante na propagação dessas ideias extremistas. Um vídeo, um texto, uma pregação online, tudo isso pode acender o estupim em alguém que está se sentindo perdido em busca de propósito. A verdade é que grupos extremistas sobrevivem porque têm uma missão clara. Eles criam um nós contra eles muito poderoso. E isso é reforçado por líderes que sabem exatamente como tocar nos medos, nos desejos e nas frustrações de seus seguidores. Por fim,
O livro mostra que o terrorismo religioso é uma mistura complexa de mágoas, carisma, fé distorcida e promessas de um mundo melhor. Não dá para enfrentar isso com ignorância. É preciso entender de verdade o que está por trás, inclusive a dor humana que leva alguém a seguir por esse caminho. A autora termina com uma reflexão muito forte. Enquanto não enxergarmos a humanidade por trás desses atos, mesmo os mais horríveis, a gente não vai conseguir quebrar o ciclo. A ideia é simples, mas poderosa. Só quando a gente reconhece o outro como humano é que começa a desmontar as narrativas de ódio. E só assim é possível construir estratégias reais para combater o terrorismo. Que essa jornada pelas páginas desperte mais empatia, reflexão e entendimento sobre as dores e os dilemas por trás de escolhas extremas. Boa leitura!